Olá, queridos, tudo bom? Aqui é a Chay Eclesiana do Ministério Azeite e Vinho e de uma forma completamente excepcional. Hoje eu estarei ministrando para vocês a aula 2 do nosso curso A Doutrina de Cristo, ou como a gente siglou, CDC. E se você caiu de gaiato aqui no nosso canal do YouTube e é a primeira vez que você está assistindo um vídeo nosso, o curso CDC tem o propósito de esclarecer para você, de uma vez por todas, qual é o testemunho de Jesus, o que significa a doutrina de Cristo. E como a gente vai fazer isso? Nós iremos ensinar em cada módulo cada um dos 6 pilares ou dos 6 fundamentos, ou como diz o escritor de Hebreus no capítulo 6, no versículo 1 e 2, quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo. E, como você sabe, nesse primeiro módulo, ou você fica ciente agora, nós estamos explicando sobre o primeiro princípio desta doutrina, o primeiro fundamento dela, que é o arrependimento das obras mortas. E na primeira aula a gente deu uma visão geral para você do que é o arrependimento, como você entender o que é o verdadeiro arrependimento. Mas, querido, eu quero te explicar a partir da aula de hoje que para você perceber se você é uma pessoa verdadeiramente arrependida, você precisa entender que o arrependimento segundo Deus, ou de acordo com o padrão bíblico, que essencialmente é a mesma coisa, apresenta frutos que o qualificam. Então, Deus entende que se você é uma pessoa que se arrependeu, você vai apresentar esses frutos. E hoje, na aula, vamos te ensinar o primeiro fruto do arrependimento, que é este aqui. Me acompanhe, por favor. Então, vamos falar sobre o primeiro fruto do arrependimento verdadeiro, que é o quebrantamento do espírito. E o que você vai aprender comigo nesta aula? Eu vou te explicar o que é o pecado e a justiça, porque para você entender este fruto, você tem que ter uma visão clara sobre o que é a justiça de Deus e o que é o pecado. Eu vou te explicar também como nasce o pecado. Também vou dizer para você sobre a inutilidade do autopoliciamento. Depois, eu vou te explicar sobre este fruto, o espírito quebrantado. E por último, eu vou te dizer sobre o problema do sofisma. Por quê, querido? Se você não entender o que é sofisma e não neutralizar ele na sua vida, você não vai conseguir manifestar o primeiro fruto do arrependimento, que é o quebrantamento do espírito, que é ter um espírito quebrantado. Então, vamos dar sequência na aula aqui. Vamos começar falando sobre o pecado e a justiça. De primeiro momento, eu vou te explicar o que é justiça e depois eu vou te explicar o que é pecado. Vamos lá à leitura do texto. Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Significa que você e eu temos que buscar em prioridade na nossa vida, tanto o reino de Deus quanto a justiça de Deus. Também lemos em Salmo 97, versículo 2, o seguinte: nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. O que esse texto me esclarece? Esse texto me diz que a maneira como Deus governa o seu reino é por meio da justiça e do juízo, que os parâmetros, que o estilo de Deus de governar, que o que fundamenta a sua administração, o seu domínio nos seus territórios, que é o seu reino, é a justiça. A justiça é a base do seu trono. E o último texto que eu quero ler com você é Isaías 28:17, que diz assim: farei do juízo a régua e da justiça o prumo. O que esse texto nos esclarece? Que a justiça, ela é um prumo para o reino de Deus e para as pessoas que vivem no reino de Deus. E o que é um prumo? Dentro da construção civil, o prumo é aquele instrumento de nivelamento para mostrar se a parede, se o muro está corretamente edificado, se ele está alinhado adequadamente, se ele não está torto, com barriga, se ele não está se ele não foi construído de uma maneira incorreta. Então aqui é dito que Deus estabeleceu a justiça como a base do seu trono, como seu parâmetro de domínio e governo sobre o seu reino, para que, por meio da justiça, ele consiga avaliar aquilo que ele fez e também a nossa própria vida, para saber se nós estamos devidamente edificados, se algo está corretamente construído ou não. Por isso que é importante você analisar e buscar não apenas o reino de Deus, mas também a justiça. Vamos dar continuidade aqui. Então, o que é a justiça? Se você nos acompanha há mais tempo aqui no YouTube, você sabe que nós temos um
por enquanto ainda está no ar, porque a gente vai refazer isso, então vai ser removido. Nós temos ali uma playlist onde falamos sobre o reino e a justiça, e ali nós explicamos para você o que é o reino de Deus e o que é a justiça de Deus de uma maneira geral, certo? Então a palavra justiça, né, usando os termos bíblicos aqui, ela significa tudo que é reto, correto, direito, adequado, tudo que é certo, tudo que é como deve ser. Mas hoje, nessa aula, eu quero trazer um entendimento um pouquinho mais ampliado para você do que aquele vídeo antigo que vai estar também disponível para você, tanto na descrição desse vídeo quanto no card. Vamos explicar para você o que é justiça. A justiça, querido, uma outra visão sobre isso, é a perspectiva de Deus sobre o que é bom para todo o seu reino. Diferente do que ocorre na terra, Deus não conquistou um território e se estabeleceu como o rei deste território. Ele criou um reino para si. Então é muito importante você entender que Deus não é apenas Senhor, mas Ele também é Criador. Que Ele não é apenas Rei, mas Ele também é o gestor de toda a sua criação. Então a justiça, ela parte do suposto daquilo que Deus entendeu que era bom para o seu reino. A partir da forma como ele criou e também da forma como ele decidiu proteger aquilo que ele criou. E eu quero também enfatizar para você que bom, dentro do padrão de Deus ou de acordo com o fundamento bíblico, ok? Significa aquilo que é útil. Então, se você tem uma ideia de bom sobre aquilo que traz sentimentos agradáveis no seu coração, sobre aquilo que a sua alma deseja, que você anseia, você não vai entender o conceito bíblico do que é bom. Porque a palavra bom, principalmente no grego, que é kalel, significa útil. Então, é a perspectiva de Deus sobre tudo o que é útil, necessário, totalmente essencial para todo o seu reino. Isso é a justiça. Outro parâmetro que eu quero explicar para você aqui. A justiça é a opinião de Deus sobre o que é correto em seus territórios, céus e terra. Se você nos acompanha há mais tempo, mas também já fique sabendo agora, que quando nós ensinamos a respeito do reino de Deus, porque lembra, Deus não é só um rei, ele também é o criador, é sobre a sua criação. O reino de Deus é a criação de Deus. E o que foi que Deus criou? Céus e terra, ambiente espiritual e ambiente físico, ambiente natural e ambiente sobrenatural. Então, dentro desses dois ambientes, espiritual e natural, Deus estabeleceu algo que ele entendeu que era correto. Então a justiça é a opinião de Deus sobre o que é correto em seus territórios ou sobre o que é correto para o seu reino. Outra coisa, justiça são os padrões de conduta e vida que Deus considera adequados para os seus cidadãos e demais seres. Porque Deus não criou apenas paus e pedras, rios e lagoas, ele também criou seres humanos, anjos e animais. E esses seres, Deus estabeleceu para cada um deles um padrão de vida e conduta que ele considera que é adequado, tanto na sua particularidade, né, no seu jeito específico, como homem, como mulher e como raças e tipos específicos de animais, quanto de uma forma de grupo, como um ser humano deve se comportar, como uma família deve viver e por aí vai. Então a justiça também é aquilo que Deus considerou adequado nos padrões de conduta e vida para os seus cidadãos e demais seres. E o último que eu quero apontar aqui é que justiça são os mandamentos, leis de Elohim, criados para revelar e proteger estes padrões. E eu quero voltar para mim aqui um pouquinho. Queridos, existem duas formas de você vivenciar os mandamentos de Deus, de você cumprir e aplicar na sua vida os mandamentos de Deus. Você pode cumprir com entendimento, e você pode cumprir sem entendimento. Você pode se apegar ao mandamento, ou você pode viver como eu, como todos os sionitas de Deus. Como o próprio apóstolo Paulo disse, você pode obedecer a Deus não apenas cegamente pelo mandamento, mas a partir do preceito da justiça. E o que é o preceito da justiça? O preceito, querido, você sabendo em português, é a ideia inicial de algo, ou a ideia oficial a respeito de algo. Isso é o preceito. Então, quando nós entendemos o preceito da justiça, ou seja, o que está por trás do mandamento, por que Deus estabeleceu aquele mandamento? Nós conseguimos obedecer a Deus com entendimento. Por quê? Porque eu não estou apenas deixando de mentir porque está escrito que eu não devo mentir. Eu entendo por que Deus estabeleceu essa regra. Então vamos aproveitando a mentira aqui, vamos dar o exemplo. Você lê lá, principalmente nas epístolas, né, que você não deveria mentir. Está bem específico isso. Não mintais uns aos outros e não falte com a verdade uns aos outros. Ou seja, quando é para falar,
fale a verdade. Não se omita, porque há duas formas, né? Eu posso mentir descaradamente ou eu posso me omitir de dizer aquilo que é verdade. Então, eu não devo nem mentir e nem faltar com a verdade, certo? E aí, por que Deus estabeleceu este mandamento sobre mentira? Porque Deus entendeu que para uma relação ficar saudável, ela precisa gerar um ambiente de segurança e confiança entre as pessoas dentro dessa relação. E aí Deus entendeu que uma relação que tem por base a mentira não consegue gerar esse sentimento de segurança, esse sentimento de confiança que vai estabelecer a intimidade. E isso vai fazer com que o relacionamento se torne doente e tóxico por causa disso. Ele disse então que você não deve nem mentir e nem faltar com a verdade. Então, quando você entende a ideia, o propósito do mandamento, fica mais fácil você preservá-lo na sua vida. E é por isso que eu disse ali para você que a justiça de Deus são as leis e os mandamentos que Deus criou para proteger os padrões de conduta e vida que ele considera adequado para todos os seus cidadãos e demais seres. E Deus quer que você viva a partir do preceito da justiça. Deus quer que você obedeça a ele com entendimento, que você preserve a verdade, a justiça de Deus, porque você entende o objetivo de Deus de preservar como bom tudo aquilo que ele criou. Vamos dar continuidade aqui, vamos lá. Os padrões geram cultura. A cultura de um povo é o seu estilo de vida. Contudo, o estilo de vida de uma nação, de um grupo, de uma família, não surge do nada. Ele é estabelecido no momento em que o povo decide viver em conformidade aos mandamentos e leis que foram estabelecidos pelos governantes daquela nação desde a sua fundação. Conforme o povo se adapta às leis ou estatutos instituídos, surge um modo de vida que se transforma na cultura daquele grupo. Da mesma maneira, a justiça divina gera a cultura do reino de Deus. Vamos voltar para mim aqui. Queridos, vamos tirar como exemplo os Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, dentro da história oficial deles, ele foi formado por 13 famílias inglesas que migraram para aquilo que eles chamaram naquela época de Novo Mundo. Essas 13 famílias se espalharam por esse território e aí, de acordo com o ambiente em que elas viveram, cada uma, né, uma viveu mais próximo de ambiente seco, como o Texas, outras viveu mais perto do mar, como a Califórnia, por aí vai. Essas famílias, então, para se adequarem ao ambiente e também para protegerem os seus descendentes e criarem um estilo de vida onde eles pudessem prosperar, eles foram estabelecendo algumas regras, alguns princípios para que os seus descendentes deveriam seguir, tanto para prosperarem naquele ambiente, quanto para preservarem aquela linhagem. E aí, à medida que os descendentes foram se adequando, se conformando e preservando aqueles padrões, aqueles comportamentos, aquelas tradições, começou a criar uma cultura naquele lugar. E é por isso que quando você vai nos Estados Unidos, quando você visita os 13 estados, se você consegue fazer isso, você percebe que cada estado tem um jeito de ser diferente. Até no caso das leis, porque apesar de ter uma Constituição geral ali nos Estados Unidos, cada estado pode ter leis próprias. Por isso que tem estado que pode pena de morte, tem outros que não pode pena de morte, tem uns que podem porte de arma e tem outros que não pode. Então, no Texas, como tinha muito embate com índios e por aí vai, então eles entendiam, e também muitos animais selvagens e tal, que os seus descendentes deveriam se proteger com armas. Então, lá no Texas é permitido o porte de arma. Então, à medida que você entende que o estilo de vida, a cultura de um povo surge porque este povo decidiu preservar os mandamentos criados pelos fundadores daquele lugar, você começa a entender porque a justiça de Deus é o que gera a cultura do reino de Deus. Quando você começa a aplicar e a preservar os mandamentos e leis de Deus na sua vida, você começa a alterar o seu estilo de vida. E nessa alteração de estilo de vida, você também passa a viver de forma muito prática a cultura do reino de Deus. E você preserva por quê? Voltando ao que eu disse no slide anterior. Porque você entendeu o motivo por trás do mandamento. E aí você, seguindo o preceito
da justiça. E não apenas seguindo a lei de uma forma cega, você consegue reter e preservar os valores de Deus na sua vida. E assim você, de uma maneira objetiva, vive o que de fato significa a cultura do reino de Deus. Tanto que o melhor exemplo disso é o próprio Jesus, né? Mas a gente também tem Moisés, Enoque e tantos outros ao longo das Escrituras, que eles eram pessoas diferentes da sua época. E por que eles eram diferentes? Porque eles mostravam de uma maneira prática que viviam uma cultura diferente. E como você percebia isso? Porque as leis que eles seguiam, o rei que eles obedeciam, era completamente diferente do povo que estava ao redor deles. Ficou claro para você que, se você observar as leis do Senhor dentro do entendimento do preceito da justiça, entendendo a ideia por trás do mandamento, isso vai alterar o seu estilo de vida. E você, de uma maneira muito simples e prática, vai viver de forma bem tranquila a cultura do reino de Deus. Vamos dar continuidade? Vamos lá. Vamos ao texto bíblico. Agora eu vou começar a falar com vocês sobre o que é pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então esse texto já deixa de uma forma bem objetiva duas coisas. Que o pecado é um ato. O pecado é a transgressão da lei. É quando você quebra o mandamento divino. Pecado não é o que você sente, pecado não é o que você entende, pecado é quando você quebra a lei de Deus, ok? Vamos dar continuidade aqui. Então, o que é pecado, né? Já estava adiantado. Primeira coisa, é uma ação falha, incorreta ou corrompida, conforme a perspectiva de Deus do que é bom. Então, pecado é a transgressão da lei. Então, é uma ação, é um ato, é uma ação que falhou, é uma ação incorreta ou uma ação corrompida. Qual é a diferença, né? De incorreto, incorreto é completamente errado. Falho é manquejar. Você tem dias que acerta, tem dias que erra, tem dias que você começa bem e termina mal, isso é falho. E o que é corrompido? Você fazer aquilo que é certo com motivações incorretas. Então, o pecado é uma ação falha, incorreta ou corrompida, conforme a perspectiva de Deus do que é bom, ou do que é útil, do que é necessário, do que é essencial para o seu reino. Vamos lá. Pecado também é pisar em falso, perder o passo, manquejar, tropeçar, cair, de acordo com a opinião de Deus do que é correto. Por que eu estou enfatizando tanto Deus? Porque, infelizmente, por causa da religião, você começou a interpretar o pecado de uma forma muito pessoal. A religião fez você entender pecado ou de acordo com os seus sentimentos, do que é errado, ou de acordo com as doutrinas humanas do que é errado. Só que pecado nunca teve a ver com o seu próprio coração ou do que os seus líderes religiosos estabeleceram para você como certo ou errado. Sempre teve a ver com a perspectiva de Deus, porque foi Ele que criou a justiça para os seus cidadãos. Então, quando você transgride a lei, que é outro nome para a justiça, você está falhando de acordo com a opinião de Deus do que é correto. Vamos dar sequência aqui. O que é pecado também? Atos falhos ou insuficientes, ou seja, você não fez tudo o que você deveria fazer. Você começou, mas não terminou, conforme os padrões de conduta e vida que Deus considera adequados. Você era para ter agido de uma maneira completa e você apenas deu 30, 40, 50, 60, 70%, chegou até o 95% das suas ações e os outros 5% você, deixou a desejar. Isso são atos falhos ou insuficientes, conforme os padrões de conduta e vida que Deus considera adequados. E por último, que eu quero esclarecer para você, apesar que nós temos também um vídeo antigo falando a respeito do que é pecado, também vai estar na playlist aqui, ações desviadas ou opostas. Desviadas, estava na rota e vazou. Opostas, desde o início sempre foi ao contrário dos mandamentos e leis de Elohim. Ou seja, pecado é quando você começa bem e depois se desvia, ou quando você desde o início sempre agiu de forma incorreta. E o melhor exemplo disso que eu quero trazer para você é quando o reino de Israel se dividiu em duas nações. Uma que permaneceu sendo o reino de Israel e outra que se tornou o reino de Judá. Então o reino de Israel era o reino do norte, que era composto por 10 tribos e meia, vamos botar assim, com 9 tribos e meia. E o reino de Judá era composto por 2 tribos, e aí no final
algumas pessoas foram migrando, ele ficou um pouco misto ali, o Reino do Sul, né, que é o Reino de Judá. Se você analisar, né, estudar o livro de Reis, Crônicas e por aí vai, você vai perceber que o Reino do Norte sempre foi oposto a Deus. Desde o primeiro governante até o último, o Reino do Norte abertamente sempre se rebelou com o Senhor ou agiu de uma forma corrompida diante da aliança que havia entre os descendentes de Abraão e Deus. Mas se você olhar o Reino do Sul, né, o Reino de Judá, você vai ver que eles claudicavam. Dependendo do rei, dependendo do povo, tinha épocas que eles estavam conforme os mandamentos do Senhor. E tinham épocas que eles estavam de acordo como o diabo quer e como o diabo gosta. Então você via no Reino do Norte, desde o início, uma oposição aberta aos mandamentos e leis de Deus, tanto que eles sacrificavam, desde o primeiro rei, sempre sacrificaram a outros deuses. Mas você via também ações desviadas no Reino do Sul, no Reino de Judá. Dependendo do povo ou da liderança daquele povo, horas eles estavam servindo a Deus e horas eles estavam servindo ao capiroto. Então, por meio do Reino de Israel, na divisão ali entre o Reino do Sul e o Reino do Norte, você consegue entender esse negócio de ações desviadas e opostas aos mandamentos e leis de Elohim. Vamos dar sequência aqui. O pecado e o reino. O pecado, querido, nunca foi somente simples más ações, mas sempre foi sobre desvios do padrão de conduta e vida que Elohim estabeleceu para cada habitante do seu reino. Então, muitas vezes a gente tem gente, né, um exemplo que eu gosto muito de dar é sobre a raiva. Tem gente que acha que ter raiva é pecado, mas não tem nenhuma lei de Deus dizendo que as pessoas não devem ficar com raiva. Na realidade, a instrução é, você pode até sentir raiva, você pode até sentir ira, que é a raiva no seu último estágio. Você só não deve pecar sobre isso, mostrando claramente que não tem nada a ver, até porque senão Deus seria hipócrita, né? Você cansa de ler nas escrituras que Deus se irrita, Deus fica irado, Deus fica irritado. Aí pega para você, né, e diz que tu não pode, mas ele pode. Deus não é assim, ele não tem 2 pesos e 2 medidas. Aquilo que ele vive é a forma como ele quer que você viva. Então não é só simples más ações de acordo com o que você sente no seu coração, de acordo com o que você foi ensinado na sua cultura familiar ou de acordo com o que a sua religião diz. Sempre teve a ver com uma perspectiva de Deus sobre o assunto. Pecados são crimes contra a santidade do reino, que é o padrão social de Deus. Se você nos acompanha na nossa playlist Vida e Propósito, que é a série Santos e Santificados, ali eu te explico que santidade é um comportamento específico que Deus espera de cada um de nós. Então a santidade do reino tem a ver com a cultura do reino, que é o quê? O estilo de vida específico que Deus espera de todos os seus cidadãos ou da sociedade de Deus. Por isso que eu digo que pecados são crimes contra a cultura, que é a santidade do reino, e que é o quê? O padrão de vida social de Deus. Como Deus quer que os seus habitantes vivam e interajam e se relacionem e prosperem dentro do seu reino. Como Deus quer que você conduza a sua vida dentro da terra que ele criou. Por isso, apenas aqueles que compreendem, que já vivem no reino de Deus, conseguem entender corretamente o porquê o pecado é a transgressão da lei. Se você, de uma forma religiosa, ainda acredita que o reino de Deus vai ser estabelecido num futuro próximo, você não vai conseguir entender o que é pecado. Somente uma pessoa que já tem consciência, que sempre viveu no reino de Deus, mas que antes ele era ignorante a respeito disso, vai entender quando ele está em pecado, quando ele transgrediu o mandamento de Deus. Para você entender por que o pecado é a transgressão da lei, não aquilo que você foi ensinado, ou seja na sua cultura familiar, ou seja na sua religião, ou seja de acordo com seus sentimentos ou pontos de vista, para você poder entender isso fora de você ou da cultura que você viveu, você precisa aceitar a verdade, que você sempre esteve no reino de Deus, mas você estava cego a respeito dessa verdade. E era por isso que você era um pecador, porque você pecava por cegueira. Você estava vivendo uma vida diferente daquela que Deus estabeleceu para todos os seus cidadãos e por isso que você era considerado um criminoso. Porque um transgressor da lei é um criminoso, por isso que você é considerado um pecador. Então, somente quem tem a consciência que já vive e não que ainda vai viver, que no futuro Deus vai ser estabelecido o reino de Deus, tem esse entendimento, ok? Esta lei que João cita, né? Eu já falei aqui, mas vamos seguir. Nunca se referiu a conceitos ou regras humanas, mas sempre foi sobre padrões divinos. A lei é o que Deus estabelece como correto e certo. Lembrando, né, quem tem um vídeo antigo ali sobre o que é os nomes, os sinônimos para a palavra justiça de acordo com as escrituras, sabe que lei é um dos significados da palavra justiça. Então,
Você pode ler o texto de João, porque o pecado é a transgressão da justiça, como o pecado é a transgressão da lei, porque lei e justiça são sinônimos, conceitualmente, né, nas escrituras. Então, esta lei não tem a ver com a regra que o seu pai e a sua mãe estabeleceram sobre a sua vida fora do padrão de Deus, porque nós temos que ser criados sob o conselho do Senhor, né? Então, faz de conta que você teve uma educação que não era de acordo com a cultura do reino de Deus. Mas você sempre acreditou que aquilo que seu pai e a sua mãe te disseram fora do conselho do Senhor era correto. Não tem a ver. Aí você peca, você quebra a regra da sua cultura familiar, e aí você sente que aquilo ali foi pecado. Aí Deus chega para você e diz, não é pecado. Por quê? Porque pecado, quem diz o que é certo e o que é errado, quando quebrou o mandamento ou não, sou eu que sou o rei e o criador da criação, não é a criatura. Então, os seus pais até poderiam ter tido uma ótima, boa intenção para você, mas eles deveriam te criar de acordo com o meu conselho, segundo a minha instrução. Então, essa lei não tem a ver com que você foi instruído a acreditar que é fora do que Deus considera correto e adequado. Sempre teve a ver com ele, nunca conosco, beleza? Por isso, somente quem possui consciência de reino, consegue compreender corretamente o que é pecado. O que é a consciência do reino? Você entender que a terra já é e sempre foi o reino de Deus. E que você entrou no reino agora por uma questão de consciência. Você era cego e de repente abriu uma grande luz, e você que estava em trevas agora consegue enxergar essa luz, né? Quem está lembrando dos textos bíblicos já sabe do que eu estou falando. Então, quando você toma essa consciência, meu Deus, eu vivia na sua casa e nem sabia que era a tua casa. Eu vivia a minha vida completamente torta e nem sabia que você tinha uma forma, um estilo, uma cultura que eu deveria seguir. Quando você toma essa consciência de que você já está no reino de Deus e não vai entrar no reino de Deus, você começa a entender e a querer tirar qualquer comportamento social incorreto, segundo Deus, na sua vida, que é o pecado. Vamos dar sequência aqui. Agora eu vou conversar com você como nasce o pecado. Então você já entendeu, né, que o pecado é a transgressão da justiça, quando você foge do padrão de vida e conduta que Deus estabeleceu para você. Mas como nasce isso? Como é que uma pessoa, né, às vezes até nem mal intencionada, acaba se desviando desse padrão de conduta e vida? Vamos lá. Vamos ao texto bíblico primeiro. Tiago 1, 14 e 15 diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então aqui, nesse texto incrível de Tiago, se você nunca leu a Epístola de Tiago, eu te aconselho a ler. Tiago, ele dá claramente a base do pecado. A cobiça é o que gera o pecado. Como nasce o pecado? Quando você tem cobiça no seu coração. Se você não quer pecar, você tem que eliminar a cobiça. Mas para você eliminar a cobiça, eu vou te explicar o que ela de fato significa. Vamos seguir aqui o que é a cobiça, né? E aqui tem essa imagem aqui do carinha subindo e o outro ali querendo derrubar o cara que está escalando, subindo na vida. A palavra grega para cobiça no texto de Tiago é epitumeu, que significa cobiçar, ansiar, girar em torno de algo, sabe aquela ideia fixa, aquela obsessão, que você fica com a mente rondando todo o tempo em cima disso? Isso é o girar em torno de algo. Desejar constantemente, fixação, anelar coisas proibidas. Isso é o conceito de cobiça ali, naquele texto que a gente acabou de ler. Então, em cima disso, cobiça não é um simples mau desejo que rapidamente é esquecido, mas uma intenção impura. Por que é impura? Porque está desejando coisas proibidas. O anseio constante por aquilo que é proibido a todos ou apenas a você? Aquilo que é proibido de acordo com a justiça ou é aquilo que é proibido de acordo com a santidade, aquilo que Deus espera especificamente de você? Sim, porque se você nos acompanha, você sabe que a justiça é o que é bom para todos e a santidade é o que é bom apenas para você. Então, se não é bom para você, é proibido. Se é proibido e você está querendo isso, você está cobiçando. E isso vai te conduzir ao pecado. Cobiça, então, é perseguir aquilo que é proibido. Vamos continuar aqui. Proibido por quem? Quem é que proibiu isso aí? O ponto mais importante a se destacar sobre o proibido é que ele se refere a padrões, comportamentos, opiniões, ações ou estratégias que foram consideradas inadequadas por Deus. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da justiça. E quem estabeleceu a justiça? Deus.
Quando uma pessoa deseja ser ou viver fora do que Deus considera adequado para todos, ou especificamente para ela, porque se Deus chamou para ser médico, não adianta você querer ser cantor, um exemplo disso, ela se torna cobiçosa. E é por isso que dizemos que cobiça é quando ansiamos em ser quem não fomos projetados por Deus para ser. Perseguirmos em ter aquilo que não nos pertence e em viver uma vida que nunca será nossa. Então, querido, quando você não quer viver dentro da sua identidade, dentro do propósito original de Deus para você, quando você não quer viver dentro da sua santidade ou dentro da proposta específica de Deus para você, quando você começa a olhar para a grama do vizinho e acreditar que você deveria ter a vida do vizinho, o cabelo do vizinho, a identidade do vizinho, a proposta do vizinho, você está cobiçando. E aí é a cobiça que fará você pecar. Quer deixar de ser pecador? Além de você reconhecer a Cristo e se submeter à doutrina de Cristo que a gente está ensinando aqui, você tem que matar a cobiça no seu coração. Você tem que parar de querer ser uma pessoa que você não foi projetado em Deus para ser. Você tem que parar de perseguir aquilo que não te pertence. E você tem que parar de ansiar por uma vida, um tipo de vida que nunca será o seu. Se você fizer isso, você vai eliminar o pecado na sua vida. E aí você vai entender aquele texto de Paulo para Tito, onde diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E o que essa graça fez? Ela está te ensinando, te instruindo a abominar, a desistir daquilo que é incorreto e impuro. Ou seja, de forma resumida, a graça de Deus, a verdadeira graça de Deus, ela vai te ajudar a vencer, a romper com a cobiça. Por quê? Porque à medida que você se reconhece em Deus, você vai ficar tanto dentro da proposta original de Deus para cada ser humano, o que ele espera do ser humano de uma forma geral, como também o que ele quer de você, João, Maria, Patrícia, Carlos, de uma forma específica. E aí você vai se autodesenvolver dentro dessa nova identidade ou dentro desta identidade, se você já nasceu no reino de Deus. E aí você vai encontrar seus talentos, seus dons, você vai entender o seu caminho de vida e você vai ser o sábio ou prudente, como diz lá em Provérbios, que diz que o sábio ou prudente é aquele que busca entender o seu próprio caminho. E quando você passa a sua vida buscando entender o seu próprio caminho, o que Deus espera de você e não o que Deus espera do outro João, da outra Maria, você dificilmente vai ter cobiça. E não tendo cobiça, você não vai pecar. Vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. O pecado é a cobiça que se concretizou. Vamos lá. Como disse Tiago, o pecado é a cobiça consumada. Ele é a intenção impura que foi realizada, o desejo incorreto que foi estabelecido, pois o pecado é sempre uma ação. A diferença entre tentação e pecado está na decisão do ato. O pecado é o ato realizado ou que está em andamento para ser realizado. Já a tentação é o desejo incorreto, que ainda não se tomou uma decisão em fazê-lo. Então, você quer saber se você está em pecado e se você está sendo tentado? Se você decidiu agir de acordo com a sua cobiça e que se exploda as consequências, você está em pecado, ainda que não tenha tido tempo de realizar o ato. Mas se você até está querendo a grama do vizinho, mas você ainda não decidiu roubar a grama do vizinho, você só está sendo tentado. O pecado está na decisão. Eu decidi viver de acordo com a minha cobiça. Eu estou em pecado, ainda que não tenha consumado o ato. Eu não decidi viver de acordo com a minha cobiça. Eu estou sendo tentada, mas eu não pequei. Só há um contexto, um único contexto, em que o pecado não é uma ação. É quando o ato deixou de ser realizado por impedimentos externos e não por desistência do cobiçoso. E o melhor exemplo disso é Mateus 5:28. Lá em Mateus 5:28, você lê quando Jesus fala que aquele que desejou uma mulher no seu coração já cometeu o pecado de adultério com ela. E por que apenas neste contexto o pecado não é uma ação? Porque lembra que eu falei que a diferença entre tentação e pecado é a decisão do ato? Então é quando você decide. E aí, a partir do momento que você decide, você vai criar um caminho para realizar isso que você decidiu, correto? Então, qual é o contexto em que o pecado não é uma decisão do ato? É quando você quis fazer algo, mas alguém te impediu de fazer isso. Exemplo, o cara quer dormir com a mulher do vizinho.
Só que aí quando ele chega na mulher do vizinho, a mulher do vizinho diz que ela não vai trair o marido dela. Então esse cara, ele pecou? Pecou. Porque o que impediu ele não foi porque ele desistiu de cometer esse ato, foi porque a mulher do vizinho não quis. Ou exemplo, o cara vai roubar a empresa dele, né? Ele já viu a rotina do gerente ou do diretor financeiro, ele sabe exatamente quando o cara abre o cofre, os malotes e tudo. E aí no dia que ele escolhe, hoje eu vou tirar o dinheiro da empresa, de repente chega um colaborador e o impede. Esse cara pecou? Pecou. Por que ele pecou? Porque o que impediu ele de realizar o ato não foi a decisão dele em desistir disso. Foi porque outra pessoa não contribuiu para que ele tivesse êxito na sua ação. Foi por isso que Jesus disse, aquele homem que cobiça uma mulher no seu coração, cobiça uma mulher no seu coração, já cometeu adultério com ela. Por quê? Porque o único motivo pelo qual ele não está transando com aquela mulher foi porque aquela mulher não quis, ou porque ele ficou com medo de fazer. Ele ficou com medo de fazer, e não porque ele achou errado em fazer. Percebeu a diferença? Então, só neste contexto que pecado não é uma ação. Por quê? Porque o pecado ele começa com uma decisão. Quando eu decido, eu vou criar os caminhos para eu realizar aquilo que eu decidi fazer, baseado no meu desejo, correto ou incorreto. No caso do pecado, sempre incorreto. Por quê? Porque não é aquilo que Deus espera de uma forma geral de mim, e não é aquilo que às vezes eles também não... E também pode ser aquilo que ele não quer de forma específica, que eu, Shaya, viva. Ficou claro isso para você? O pecado é a cobiça que se concretizou, ou a cobiça que decidiu se concretizar, mas que foi impedido ou por medo ou por impedimentos externos, e não porque você acha que foi errado fazer. É só porque você não teve apoio, não teve ajuda, né? Os ventos não sopraram a seu favor, então é por isso que você não está fazendo. Vamos dar continuidade aqui. Agora eu quero explicar para você sobre a inutilidade do autopoliciamento. Querida, a gente tem que dar toda essa sequência de aula hoje, mas você pode ouvir e ver devagar e por partes na sua casa, por isso que fica gravado, então o ritmo da aula é seu, beleza? A gente vai falar sobre a inutilidade do autopoliciamento e a fotinha mostra um cara aqui, né? Ele mesmo está se prendendo, ele mesmo está se amarrando. Vamos lá aqui. Texto bíblico. Ezequiel 24, 12 e 13 diz assim, né? E a versão que eu estou lendo é a Pastor. Por mais que alguém se esforce, nem com fogo e a ferrugem se descola. A devassidão é a sua sujeira. Deus falando, eu quis purificar você, mas você não se deixou purificar. Então, uma pessoa que se esforça, sem uma submissão correta a Deus, né? Só se autopolicia, e você vai entender isso melhor, ela não vai conseguir resolver o problema de pecado dela. O que é o autopoliciamento? Vamos esclarecer primeiro, né? É a prática de vigiar a si mesmo. O autopoliciado é alguém que toma medidas preventivas para conter-se, dominar-se, guardar cuidadosamente a si mesmo. Vou dar continuidade. A ideia é boa, mas a primeira coisa que você deve saber, né? A ideia de se autopoliciar é muito boa, mas a primeira coisa que você deve saber é que o autopoliciamento é uma prática correta e justa, pois através dele conseguimos permanecer na justiça. E um exemplo disso é Salmo 39, 1, que eu acredito que eu coloco uma vigia nos meus lábios e etc e tal. Então, o autopoliciamento, quando ele está alinhado à proposta de Deus para você, está correto, porque você está aprendendo a contar os seus dias, porque você está aprendendo a caminhar na justiça de uma maneira diligente. Entretanto, quando você quer se autopoliciar sem eliminar a cobiça primeiro no seu coração, esse autopoliciamento não vai funcionar. A segunda coisa que você deve saber é que o autopoliciamento é voltado para fora, ou seja, o seu foco está no externo, apenas na mudança ou condicionamento de ações. Então, todo comportamento autopoliciado, ele tem a ver com você mudar o seu comportamento externo, sobre você mudar as suas ações. Então, você vai decidir o que você não vai mais falar palavrão, né? Então você começa a se policiar para evitar falar palavrão. Então o autopoliciamento ele tem a ver com isso, de você, né, mudar suas ações externas, né? Ações externas ações externas é uma redundância, porque toda ação é externa, desculpa. A terceira coisa que você deve saber é que todas as pessoas que não compreendem corretamente o pecado tentam resolvê-lo sem sucesso por meio do autopoliciamento.
E eu vou voltar aqui para mim. Querido, o pecado é a cobiça que se concretizou. Então, para você poder eliminar o pecado da sua vida, não adianta você apenas se voltar para as suas ações externas. Eu roubei, eu menti, eu fumei, eu bebi, eu me prostituí, eu me acovardei, eu faltei com a verdade, eu fui desrespeitoso com meu pai, com a minha mãe, com o meu filho, com o meu marido, com a minha esposa. Não, não é só isso. Não é só o que você fez de errado. Você tem que ver o porquê você fez de errado. Por quê? Porque o pecado ele é fruto da cobiça. Se você não analisar a cobiça, o que te conduziu a entender isso de forma errada, tipo assim, por que para você não é incorreto desrespeitar o seu parente ali, que eu citei, o pai, a mãe, a esposa, o seu filho? Então, se para você há uma cultura diferente do reino de Deus, você sempre, em algum momento, você vai voltar a desrespeitá-los. Por quê? Porque você não matou a cobiça. Então, o autopoliciamento, quando eu eliminei a cobiça no meu coração, ele é perfeito, porque eu estou me conformando à vontade de Deus para minha vida. Agora, o autopoliciamento, sem eu ter eliminado a cobiça, que é a mãe do pecado, vamos botar assim, não vai funcionar. Eu vou começar bem e terminar mal. Vou ficar 2 semanas sem xingar, um exemplo, e na terceira semana acontece uma situação, estou eu lá falando palavrão de novo. O autopoliciamento ele só é válido quando você já está interiormente conformado à justiça. Quando na sua atitude, porque atitude e ação andam juntas, tanto tem pessoas que confundem. A atitude é uma postura interna, e quanto à ação é o externo. Então, se você não mudar a sua atitude, que é o quê? A sua cobiça, o seu parâmetro incorreto, o que te conduz a se desviar do caminho de Deus para você, por mais que você se esforce, o seu esforço vai durar poucos dias, poucas semanas, e os mais esforçados pode durar poucos meses, mas daqui a pouco, queridão, queridona, você vai voltar a fazer isso. Daqui a pouco você vai voltar a pecar, mesmo que você não queria. Por quê? Porque você não entendeu. O pecado é fruto da cobiça. Eu tenho que eliminar o padrão errado que está dentro de mim. Lembra que a gente falou na primeira aula que o arrependimento é um processo de dentro para fora? Por quê? Porque se você eliminar o que está incorreto dentro, você vai mudar aquilo que está errado fora. Por isso que o autopoliciamento, sem a eliminação da cobiça, não vai resolver o seu problema de pecado de uma maneira definitiva. Você vai se manter por um tempo, mas assim, querido, vai ser exaustivo para você. Porque uma pessoa que se autopolicia fora do parâmetro da justiça, quando ela não elimina a cobiça na vida dela, ela fica com medo de si mesma. Não, eu tenho que me cuidar porque, se eu me largar solto, eu sou um caos. E ela fica com medo de si mesma, por quê? Porque ela não entende a cobiça. Ela não entende que se ela eliminar a cobiça, se ela parar de querer viver fora das regras de Deus, se ela começar a entender o porquê das ações dela, ela não precisa ter medo dela mesma. Porque ela vai entender o quê? Que hoje ela faz do jeito que faz, porque ela tem valores diferentes do de Deus. Sentimentos diferentes do de Deus. Ela não tem o mesmo sentimento de Deus sobre o assunto. Ela não tem a mesma perspectiva de Deus sobre o assunto. E por isso ela cobiça aquilo que é proibido para todos ou apenas para ela. Mas quando ela começa a eliminar, quando ela começa a entender, ter a mesma perspectiva de Deus sobre o assunto, o mesmo sentimento de Deus sobre o assunto, quando ela começa a entender por que Deus fez as coisas daquele jeito ali, por que Ele pediu que fosse organizado daquela maneira ali, e ela entende que este é o único caminho que ela deveria seguir, que fazer as coisas daquela rota ali divina é sempre a maneira, não melhor apenas, a maneira perfeita de viver a sua vida, ela vai matar a cobiça, porque ela aceitou a lei de Deus no seu coração, como diz lá em Salmos. Eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E aí, porque guardou a palavra no coração, para não pecar contra o Senhor, aí ela guardou no coração, então ela vai começar a policiar as atitudes, certo? Porque novos hábitos requerem uma diligência no início. Depois, quando você se torna comum, quando esse novo hábito se tornou o seu novo eu, você não precisa mais se cuidar sobre isso. Aí, Salmo 39 se aplica, mas se você não elimina a cobiça, querido, você vai ficar com medo de você e daqui a pouco você vai entrar em processo de autocondenação. Por quê? Porque aquilo que você queria fazer, você não fez, e aquilo que você não queria mais fazer, você fez. E por isso você tem que entender, como o apóstolo Paulo, a importância de Jesus Cristo, porque quando Paulo aplicou a doutrina de Jesus Cristo na vida dele, ele conseguiu entender o próprio modo de agir e ficou livre de toda a condenação. Vamos dar sequência aqui. Vamos lá. É inútil contra o pecado. A ideia é boa, mas é inútil contra o pecado. Se bobear, até já adiantei o assunto, né? Pois apesar do autopoliciamento ser uma prática justa, ele utilizado de forma incorreta, ou seja, antes do arrependimento, antes de você mudar seu ponto de vista pelo de Deus, é inútil contra o pecado. Entenda que não basta apenas vigiar os seus passos,
para não mais tropeçar em erro. Lembre-se que o pecado até pode ser uma ação incorreta, mas não é um ato falho e isolado, ele é a manifestação da cobiça. Por isso, apenas destruindo a cobiça se vence o pecado. Vamos continuar aqui. O que nós iremos falar hoje? Vamos apresentar para você sobre o primeiro fruto, que é o espírito quebrantado. Então eu vou te explicar primeiro da onde foi que nós aqui do Ministério Azeite e Vinho te tiramos, temos essa certeza que o espírito quebrantado é um dos frutos do arrependimento. Querido, nós vamos ensinar, e você vai ver nas próximas aulas, que existem 4 frutos principais para comprovar que a pessoa verdadeiramente se arrependeu segundo o modelo de Deus do que é arrependimento das obras mortas. O primeiro fruto é o que a gente está vendo agora, que a gente vai ver agora, corrigindo, é o espírito quebrantado, ou quebrantamento do espírito. Depois é a contrição do coração. Depois nós iremos ver a restituição e depois a conversão ou a mudança. Esses 4 frutos você consegue perceber ao longo de todas as escrituras. Você sempre vai vendo quando um sionita, quando uma pessoa da terra se arrependeu, ela apresentou esses 4 frutos. Mas de uma maneira bem básica, você pode perceber na vida de Davi, na ocasião em que ele pecou com a Batseba. E aí naquela ocasião, no processo de arrependimento de Davi, ele escreve o Salmo 51. E ali na leitura daquele salmo, você consegue identificar todos esses 4 frutos, e não apenas a leitura do Salmo. Você vai vendo as ações de Davi, você vê uma pessoa que tem o espírito quebrantado, o coração contrito, que toma ações de restituição e que apresenta uma mudança no seu comportamento. Por quê? Porque depois daquele dia, Davi nunca mais olhou para a mulher de outra pessoa. Então você consegue perceber, por meio do estudo das escrituras, mas a partir também, principalmente, da vida de Davi, como um verdadeiro arrependimento se manifesta, e é por isso que nós dizemos que existem 4 frutos, e agora aqui vamos te explicar o primeiro fruto, que é o quebrantamento do espírito. Vamos começar com a leitura do texto para você começar a entender isso melhor. Vamos lá? O primeiro fruto, o espírito quebrantado, já lemos, né? Vamos ao texto. Lucas 11:34 diz assim: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Presta atenção aqui a importância do olhar. Mas eu quero ampliar o seu entendimento. Olhar não é só aquilo que o teu olho físico está focando, mas é também naquilo que a sua mente se concentra. Ok? Porque olhos também tem um conceito simbólico de visão, de processo mental, de perspectiva de mente, quando o seu foco mental, certo? Então, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo, ou seja, onde você guia os seus pensamentos e os seus olhos, a tua vida física vai ser iluminada. Se os seus olhos forem bons, ou seja, se você está focando o seu pensamento naquilo que é útil, que é essencial e necessário para você, beleza, tua vida terrestre, porque a gente vive a nossa vida terrestre por meio do nosso corpo, vai ser bênção pura. Mas se você estiver focando a sua forma de olhar, onde os seus olhos se focam, onde os seus pensamentos se focam, em coisa que é inútil, ruim para você, queridão, queridona, a tua vida terrestre, o teu corpo ficará em trevas. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que olhou para onde não devia. Gênesis 3, versículo 6 diz assim: vendo, presta atenção, a mulher que o fruto da árvore devia ser bom para comer. Deus disse que não é para comer, né? Mas ela começou a mudar a mente dela e cobiçar aquilo que era proibido, pois era de atraente aspecto e precioso para esclarecer a inteligência. Quem disse isso para ela? Quem mentiu para ela dizendo que ela comendo da fruta ia ficar mais inteligente? A serpente, né? Pai da mentira. Agarrou do fruto e comeu. E deu dele também a seu marido que estava junto dela, né? Eu sempre gosto de abrir o parêntese nessa leitura. A galera que acredita que Adão não estava junto com Eva na interação com a serpente, você deve ler a Bíblia direito, porque esquece a lenda. Adão não estava lá dando nome para os bois, enquanto Eva estava sozinha batendo papo com a serpente. Aqui deixa bem claro que estava junto dela e ele também comeu. Ele não comeu enganado. Ele sabia exatamente, ele sempre esteve do lado da mulher. Ele só ficou o tempo todo em silêncio na interação com a esposa. Na interação da esposa com a serpente, beleza? Então, vendo a mulher que aquele fruto que era proibido para ela, ela começou a ansiar por ele. Era de atraente aspecto, ela começou a desejar, e aí ela girou, e aí ela tomou uma decisão. Quando ela tomou uma decisão, ela agarrou do fruto, comeu, deu uma mordidinha, entregou para o marido, ele também comeu, que estava junto dela e ele também comeu. Ou seja, os olhos dela eram maus e o corpo dela e dele ficaram em trevas. O que a cobiça é um mal olhado. Lembre-se, toda ação é fruto de uma atitude. A atitude é a decisão, é a postura interna, é o ponto de vista, é as convicções, é o posicionamento. Toda atitude é resultado de um sentimento.
Então, a decisão que você tomou é como você se sente sobre o assunto, ok? Todo sentimento é gerado por um pensamento. Só que a forma como você se sente, ele é fruto de um processo mental, a forma como você concluiu. Então, você considerou isso e aí passou a ter um sentimento sobre isso. Esse sentimento gerou uma decisão, um posicionamento, e essa decisão, esse posicionamento é fruto de uma atitude. Mas, quero te esclarecer que todo pensamento inicia-se com o foco dos olhos. Tanto o olho físico quanto o olho espiritual. Para onde é que você tem olhado? Se você está olhando demais para aquilo que não te pertence, para aquilo que não tem a ver com você, para uma vida que não é sua, teu corpo ficará em trevas. Bom, lá ali, né, o símbolo da cobiça, a pessoa, né, um olhar ansioso com uma mãozinha querendo pegar o que não é dela. O conceito de pensamento a ser destacado aqui é o raciocínio, certo? E o que é raciocínio? Ele é uma construção, um processo mental do qual se formulam ideias, argumentos, avaliações, conclusões e opiniões. Então, querido, quando nós falamos sobre o foco dos olhos, a gente não está falando sobre aquele pensamento aleatório que passa pela tua cabeça e desaparece rapidamente, aquela ideia que surge do nada e vai embora do nada, né? Que não surge exatamente do nada, surge do foco que você deu. Mas quando nós falamos sobre o pensamento, nós estamos falando sobre o raciocínio. Você está parando para analisar isso, lembra? Vendo a mulher que o fruto era bom para se comer, de precioso aspecto, ou seja, ela estava continuando a olhar e continuando a deliberar sobre aquele fruto. Ela estava olhando e continuando a olhar, e o raciocínio é isso, você está desenvolvendo uma ideia, uma visão, uma perspectiva, uma opinião sobre aquilo ali que você está se concentrando, certo? Então o conceito de pensamento que eu quero destacar aqui não é aquela ideia aleatória, é o raciocínio, e ele é a construção do processo mental. Quando uma pessoa passa a se focar, a direcionar seus pensamentos para tudo que não é dela, ou seja, no que o outro é, adquire, possui e decide ser e ter o que é dele, do outro, ela passa a construir uma base mental, pensamento, que condicionará suas ações em busca do que é proibido. Se você passa tempo demais olhando para o abismo te chamará de volta. Tem um ditado que fala sobre isso, né? Um abismo chama outro abismo, é baseado num texto de Salmos. Então, se você, ao invés de se conduzir em sabedoria, como diz lá em Provérbios, e buscar a sua vida a entender o seu próprio caminho, você fica tentando entender você mesmo a partir do outro e não a partir de Deus. E aí você começa a ter o problema do que é proibido, que é o que você desejar ser quem você não é e viver uma vida ou ter coisas que nunca serão suas. Vamos ao texto aqui. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 13:8. Por quê? Porque o verdadeiro arrependimento apresenta frutos que o qualificam. Se você diz que se arrependeu, mas não apresenta os frutos, você está enganando a você mesmo. Preste atenção, como a gente falou ali, né? Salmo 51, né? Você já vai começar a perceber. 4:17. Olha a primeira parte desse salmo aqui. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu julgar, no teu falar, e puro no teu julgar. O que Davi entendeu aqui? Que ele não fez o que era mal de acordo com a cultura da sua época. Que ele não fez o que era mal de acordo com os sentimentos dele. Ele percebeu que ele tinha falhado com Deus, porque ele fez o que era mal perante aos olhos de Deus, de acordo com a opinião e a perspectiva de Deus do que era bom. Então ele entendeu que Deus seria justo. E por que Deus seria justo e puro no falar e no julgar? Porque ele é o Criador e Rei. Ele é que determinou como você e eu deveríamos viver. Então tudo que ele falar sempre será justo, porque como ele criou, ele sabe como as coisas deveriam ficar. Então ele diz, eu pequei contra ti e fiz o que é mal pelos teus olhos. E por quê? Porque naquela época, Davi, como sendo rei, ele poderia ter a mulher que quiser. E na cultura dele, se ele ordenasse o marido a se divorciar da Batseba, o Urias, de acordo com a cultura daquela época, ele tinha que obedecer o rei dele. Mas não era assim que Deus pensava. Não era o ponto de vista de Deus. Não importa a cultura da iniquidade, não era o que Deus pensava. Por isso que Davi entendeu. Não, aos olhos das pessoas, eu não fiz nada de errado. Mas aos olhos de Deus, eu errei. Aí ele continua, né? Pois não te comprases. Eu botei do 4:17 para você ler tudo, mas eu não coloquei todo o texto aqui, senão ia ficar muito longo, né? Pois não te comprases em sacrifícios. Do contrário, eu te daria, e não te agrada de holocaustos. Quais são os sacrifícios que agradam a Deus? São o espírito quebrantado. E o que é ter um espírito quebrantado? Vamos lá? Para entender isso, você deve saber que, primeira coisa, todas as pessoas que habitam o reino de Deus, ou seja, os céus e a terra,
são seres espirituais. Em outras palavras, você não tem um espírito, você é um espírito. Nós explicamos isso melhor, né? Se você nos acompanha no Telegram, que a gente tem um monte de material em PDF, por escrito de ensino também. Porque a gente não ensina só em vídeo, a gente não ensina só em áudio, a gente ensina em texto também. E lá eu explico para você melhor que você não é uma pessoa, não é um corpo que tem alma e espírito. Na realidade, você é um espírito consciente, ou seja, um espírito que tem uma alma e que habita no corpo. Por quê? Porque Deus criou seres semelhantes a ele, e Deus é um espírito, então ele criou seres espirituais, só que no caso do ser humano, ele revestiu esse espírito que ele criou com o corpo físico. Então essa é a primeira coisa a entender. Para entender o que é um espírito quebrantado, você tem que entender que você, primeiramente, é um espírito, antes de possuir um corpo. Segunda coisa, ao saber disso, você percebe que ser um espírito é ser alguém existente. Então o espírito não é como os gregos acreditavam, uma energia neutra que está dentro de você e te impulsiona a viver e a manter o seu corpo ativo. Não, o espírito não é o que você tem, é quem você é. É por isso que no hebraico, que foram os hebreus que receberam a revelação de Deus de primeiro momento, né, ou receberam a revelação de Deus, né, porque a revelação de Deus começou a partir de Enoque, vamos botar assim, né, a partir de Abel para frente, né, restaurou a partir de Abel para frente, você percebe que na língua hebraica, a palavra espírito ela é escrita tanto na forma masculina quanto na forma feminina. Por quê? Porque está se tratando de pessoas, não está se tratando de energia. Diferente do grego, porque os gregos não receberam revelação de Deus, apesar do pessoal exaltar muito a cultura grega. Na palavra espírito no grego é pneuma, e pneuma significa um sopro, uma energia, uma vitalidade. Por quê? Porque os gregos não entendiam que o espírito não é o que você tem, espírito é quem você é. A existência de alguém, então como é que você percebe que uma pessoa está viva? Como é que você percebe que você está vivo? A existência de alguém é percebida pela sua consciência. E o que é a consciência? A sua capacidade de produzir pensamentos, ou seja, raciocínio. Como diz aquele filósofo René Descartes, penso, logo existo. Se eu tenho a capacidade de pensar, significa que eu existo. Então, como você percebe que você é um ser existente? Porque você tem a capacidade de pensar. A partir daí, você começa a perceber o quê? Que a mente, então, não é o cérebro, né? As escrituras deixam bem claro que a mente é algo do espírito. O cérebro é um veículo da mente para poder comandar o seu corpo, mas a mente é do espírito. Por isso que seus pensamentos, eles surgem da sua mente, do seu espírito, e são transmitidos para o seu cérebro para você poder executar as coisas por meio do seu corpo. Mas a consciência do espírito, ou seja, aquilo que torna um ser real e não um mero objeto. Então, se o espírito não tivesse consciência, ele seria, de acordo com o pensamento grego, apenas uma energia. Mas, como ele tem consciência, ele deixa de ser algo e se torna alguém. Então, último ponto, né, que eu não quero me adiantar, ao compreender que a mente está ligada ao espírito, entende-se que um espírito quebrantado é uma pessoa de raciocínios, pensamentos destruídos. Então, eu vou voltar para mim aqui um pouquinho. Se você entende que você é um ser espiritual e você entende que ser espiritual significa que você existe e a prova da sua existência é a sua capacidade de pensar, você entende que ter um espírito quebrantado é ser uma pessoa quebrantada. E como você prova que você é uma pessoa que se quebrantou diante de Deus? Porque você desistiu da sua forma de pensar. Você pensava de um jeito e agora você pensa do outro. Os seus raciocínios, a sua estrutura de pensamento, o que você achava certo, o que você achava errado, o que você pensava como correto, o que você pensava que era melhor para você desiste disso tudo, das suas convicções, das suas opiniões, e você quebranta. E é muito interessante que a palavra quebrantar, certo? Ela tem a ver com destruir. E aí, como a gente explicou na primeira aula, é você que produz o arrependimento, ou seja, é você que toma a decisão de destruir a sua forma de pensar, contrária à perspectiva de Deus, do que é bom, adequado e correto para todo o seu reino e para os seres e cidadãos que vivem nesse reino. O quebrantamento não é Deus que vai lá e destrói o seu pensamento, não. É você que escolhe quebrantar o seu espírito. É você que escolhe desistir de uma identidade que não é sua. Lembra? O espírito está ligado à consciência. A consciência faz você perceber quem você é. Você começa a querer destruir, abrir mão, renunciar. Aí isso fica claro. Você consegue entender melhor aquele texto de Jesus.
Onde ele fala, se você negar você mesmo e renunciar a tudo quanto tem, você vai conseguir ser conformado, você vai se tornar um discípulo. O que é um discípulo? É alguém que segue uma disciplina, é alguém que segue uma conduta de vida, é alguém que vive de acordo com um padrão. Isso é um discípulo. E aí ele diz que se você negar a si mesmo, o que é o negar a si mesmo? É negar essa identidade que não é tua, que até hoje você achou que você era desse jeito. E renunciar a tudo quanto tem, toda a cobiça, todo o desejo de viver uma vida que não é sua, todo o desejo de viver, de adquirir coisas que não têm a ver com a sua trajetória de vida. Você vai conseguir ser um discípulo, um ensinado de Yahvé, como diz Isaías 54, e é repetido por Jesus em João 6. Você vai conseguir viver conformado à cultura do reino de Deus. O que é ter um espírito quebrantado? É ter uma existência destruída. E como você destrói essa identidade atual? Quando você desiste da sua maneira de pensar e compreende, como Davi, que o que você está fazendo de errado é a partir de uma cobiça, porque você decidiu viver de acordo com uma identidade que não te pertence, porque você decidiu cobiçar aquilo que não é seu, desejar, perseguir aquilo que te é proibido. E aí quando você entende que o que você está fazendo de mal é perante os olhos de Deus, você desiste dessa forma de pensar. E desiste, você a destrói, você a anula, você torna ela inativa, inoperante, irrelevante na sua vida. O que você pensa e o que você acha não é mais importante para você. Somente a justiça ou a verdade de Deus, a vontade de Deus é que é a prioridade na sua vida. Quando você faz isso, você apresentou o primeiro fruto do arrependimento, que é ter um espírito quebrantado. Vamos dar continuidade aqui. O primeiro fruto é um lance de mente, já falei, né? Estou toda adiantada. Como tudo começa na mente, é natural que o primeiro fruto do arrependimento seja o quebrantamento do espírito. Então, né, botei um cara que a mente dele está explodindo, porque é isso que tu faz, tu destrói a tua forma de pensar. O quebrantamento do espírito atua sobre a mente, melhor dizendo, sobre os pontos de vistas, argumentos, opiniões, raciocínios incorretos que fundamentam a cobiça na vida de uma pessoa. Uma pessoa que tem sua cobiça exposta, ou seja, quando Deus a confronta e diz, você está querendo ser quem você não é, você está querendo viver uma vida que não é tua, você quer adquirir coisas que não tem nada a ver com você. Ao decidir não pecar mais, arrepende-se. Não quero mais ser isso, não quero mais viver assim. E a prova deste arrependimento é que ela destruiu toda a mentalidade incorreta que apoiava o seu comportamento cobiçoso. Eu vou dar mais um exemplo, vamos voltar para mim aqui. Faz de conta, querido, que você acredita que no amor e na guerra tudo vale. Né? Isso é o princípio do mundo. No amor e na guerra tudo vale. E aí, de repente, você se apaixona pelo parceiro de alguém. Né? Você é mulher, começa a olhar para aquele cara ali, né? Ou você é homem e começa a olhar para aquela mulher, né? As vias normais. Hoje em dia, né? Ninguém é de ninguém, então você é cara, pode olhar para o cara, para o marido da outra, ou você é mulher, pode olhar para a esposa do outro lá. E aí, por que você fica lá cobiçando aquilo que é do outro? Porque no seu coração tem um princípio, você tem uma forma de pensar que diz que no amor e na guerra tudo é válido. E se é para a sua felicidade, não importa se aquela pessoa está comprometida num relacionamento com a outra. Você trata aquilo ali apenas como um obstáculo para a tua felicidade, e não que realmente você está fazendo algo errado. Então, quando Deus te confronta e diz assim, ó, para de cobiçar o homem da próxima ou a mulher do próximo, e você reconhece que não é dessa forma que você deve viver, que sim, no amor e na guerra também tem regras, não tem essa história de que tudo vale. Por quê? Porque o verdadeiro amor, né, e um exemplo disso é 1 Coríntios 13, ele não se alegra com a injustiça. Como é que você diz que é amor e você aceita uma injustiça? Você acha que seria correto você estar querendo desfrutar de um relacionamento e o pessoal ficar lá cobiçando o marido ou a esposa que te pertence? Você acha que é correto? Se você não queria passar por essa dor, por que você vai causar essa dor no outro? Né? E a lei áurea da justiça, ou seja, a primeira lei que foi criada por Deus na justiça, né, é que você deve tratar as pessoas da mesma forma como você gostaria de ser tratado. Essa é a lei áurea e é a base de todos os outros mandamentos e ordenanças. A partir dela, todos os outros mandamentos e ordenanças foram estabelecidos dentro da cultura do reino de Deus. Então, se você não gostaria de passar pela dor, de ter uma pessoa interferindo no seu relacionamento, por que você vai fazer isso? Mas quando uma pessoa é cobiçosa, ela tem 2 pesos e 2 medidas. Ela não gostaria de sofrer isso, mas ela não tem problema nenhum em fazer isso com os outros. Por quê? Porque na cabeça dela, no amor e na guerra, tudo vale. Então, se tudo vale, ela pode entrar naquela relação e destruir aquela relação. Ela vai aproveitar as fragilidades do relacionamento, vai explorar como um adversário mesmo, vai explorar aquelas debilidades até quebrar a relação e assim roubar o consorte que ela está de olho. E aí, um dia vem Deus e a confronta de forma direta
ou de maneira indireta, por meio de outras pessoas, e mostra para ela que ela está bancando Davi, querendo pegar a Batseba, que é do Urias. E aí ela reconhece que se ela não queria viver isso, por que ela vai provocar isso na vida de outra pessoa? E aí ela toma a decisão, ela começa a analisar a mente dela assim, ó, por que eu fiz isso? Por que eu quis pegar o marido ou a esposa do outro e da outra lá? Por que eu tomei essa decisão? E ela vai olhar, eu tomei essa decisão porque eu acreditava que no amor e na guerra tudo vale. Eu tinha esse parâmetro de pensamento na minha cabeça, que no amor e na guerra tudo vale. Então eu nunca achei problemático até o momento de alguém me confrontar de que eu estava errado na minha forma de agir. Mas a partir de hoje eu entendo que aquilo que eu não quero para os outros eu não devo, que aquilo que eu não quero para mim eu não devo fazer para os outros. E sim, o amor não se alegra com injustiça. Não é todas as coisas que valem no amor ou na guerra. Ficou claro isso para você? O arrependimento, o primeiro fruto dele, que é o quebrantamento do espírito, é um lance de mente. Vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. Vamos falar agora, então, o que te impede de se arrepender corretamente? O que bloqueia, que protege a iniquidade na sua forma de pensar? Eu quero conversar com você, para encerrar nossa aula de hoje, sobre o problema do sofisma. Vamos lá. Vamos ao texto, né? Isaías 5, 18 e 21 diz assim: ai dos que se apegam à iniquidade. A iniquidade, se você já caminha conosco há algum tempo aqui no Azeite e Vinho, sabe que a iniquidade é outro nome para a injustiça. E o que é a injustiça? É a cultura oposta ao reino de Deus. Ou seja, a cultura dos rebeldes, a cultura que hoje, infelizmente, ainda opera na terra. Então, a pessoa se apega à iniquidade de que maneira? Se arrastando, se enlaçando, sendo preso, sendo carregado com cordas do engano. Engano é outro nome para mentira. E ao pecado como tirantes de carroça. Então, ou seja, por meio do engano, ela protege a cobiça e por meio da cobiça ela vive uma vida de pecado. E aí o que é dito aqui? Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce fel, ou do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes na sua própria opinião. Então, o sofisma é quando você distorce os valores de Deus e você começa a achar aquilo que Deus considera bom como ruim, aquilo que Deus considera proibido como permitido, aquilo como que Deus considera correto como incorreto e por aí vai. Por quê? Porque você está no engano, apegado à cultura iníqua da terra, né? E você está agindo, né? O pecado é como tirantes de carroça na sua vida. Você está sendo arrastado, vivendo a sua vida dentro de um desvio total. A iniquidade e o sofisma. Após a rebelião angélico-humana, porque vocês sabem que o problema do pecado nasceu no céu com a rebelião angelical e se estendeu na terra por causa da rebelião do primeiro casal lá no Éden. Se estabeleceu na terra a iniquidade. A iniquidade é a cultura dos rebeldes, ou seja, são leis, regras, padrões e princípios que se opõem à justiça, à cultura do reino dos céus. Já falei, né? A iniquidade se mantém ou prospera na terra por meio da mentira, do engano. É importante compreender que o engano que sustenta a falsa cultura na Terra não são meras palavras mentirosas ditas ao acaso, mas uma estrutura bem organizada, presente em todas as camadas sociais e aspectos da vida. Então, o Satanás, como pai da mentira, ele estruturou, sofisticou a forma de mentir para você. Tanto que até muito tempo atrás, você vivia na Terra e nem sabia que essa Terra tinha dono. Você nem sabia que havia um rei. Você até tinha uma visão de Deus como criador, mas não como Senhor. Você nem sabia que você tinha a justiça, um padrão, uma cultura social para viver. Você nem tinha esse entendimento. Por que você não tinha esse entendimento? Porque você viveu no engano. Satanás, por meio de várias técnicas de persuasão, de oratória, ele levou você a não enxergar a verdade que estava diante dos seus olhos. Então, e eu quero te dizer que essas mentiras não é só uma palavrinha ou outra, não. É um esquema, é um sistema. É uma estrutura que envolve cada aspecto da sua vida, né? Satanás mentiu para você como você deve entender o seu corpo e os seus processos biológicos. Satanás mentiu para você como você deve entender o espírito, tanto que ele exalta a cultura grega, por quê? Para você nunca entender que o espírito é quem você é e não o que você tem. Ele fez você entender a alma de uma maneira incorreta também, os relacionamentos e por aí vai, em todas as camadas sociais e aspectos da vida. A mentira, quando estruturada, é chamado de sofisma. Então, o que é o sofisma? É a mentira sistemática, é a mentira organizada, é a mentira que tem um início, meio e fim, que tem um desenvolvimento para te impedir de entender e conhecer a verdade.
E esse sofisma, ele ataca na sua mente, por isso que se você não eliminar ele, você não vai conseguir produzir o primeiro fruto, que é o quebrantamento do espírito. Então, o que é sofisma, né? Vamos continuar aqui. Argumento ou raciocínio criado com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, com o propósito de enganar. Então, uma pessoa que quer aplicar um sofisma na sua vida, ela vai falar muito bem. Ela vai apresentar um tipo de coerência para você, mas não é verdadeiro, é só uma ilusão da verdade. Por que ela vai fazer isso? Com o propósito de te enganar, porque se ela te engana, ela te leva a pensar diferente. E se você passa a pensar diferente, você vai se opor a Deus, ainda que inconscientemente. E a oposição a Deus vai gerar a cobiça, e a cobiça vai te levar ao pecado. E por meio do pecado, Satanás vai governar a sua vida. Outra coisa que você deve entender, também como sofisma: discurso que, embora pareça racional, muito inteligente, muito lógico, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente. Ou seja, se você olhar mais de perto com uma lupa, se você começar a questionar o locutor ali, ele vai ficar numa saia justa, porque você começou a perceber os detalhes incorretos naquilo que ele está falando. Uma estrutura interna inconsistente, ou seja, com pontos falhos, incorretos e deliberadamente enganosos. O que é o sofisma também? Uma informação convincente, muitas técnicas persuasivas, né? PNL, como o pessoal fala, programação neurolinguística, ou como era antigamente, né? Porque eu sou, né, antiga, mensagem subliminar. Isto é, recheadas com técnicas de oratória que procuram induzir alguém ao erro. Então, o sofisma é esse discurso, é esse raciocínio, é esse papo que parece muito real para você, mas vai te enganar. Eu vou dar um exemplo de sofisma na nossa história aqui para você. Alguns anos atrás, no final do século XIX, muitos anos atrás já, né? No final do século XIX, a Europa começou a tentar produzir um substituto para o açúcar, porque você sabe, né, nas terras europeias a cana-de-açúcar ela não produz muito bem, ela não fica tão gostosa quanto em ambientes mais quentes. Então eles começaram a produzir um substituto para o açúcar e nós chegamos no primeiro adoçante. Só que aí, querido, o que aconteceu? O processo para criar o adoçante era muito caro. E a procura também, a demanda era pequena. Por quê? Porque o sabor do adoçante não era tão gostoso. Você consegue pesquisar tudo isso no Google, tá? Não era tão gostoso quanto o açúcar. Então, as pessoas que tentaram, né, que tinham planejamento de lucrar com o adoçante, elas começaram com uma propaganda. De primeiro momento, até não era maligna, né? Acabou se descobrindo que pessoas que tinham problemas com diabetes, se ingerissem o adoçante, elas não tinham um aumento na sua taxa glicêmica. Só que com o passar do tempo, o público que tinha diabetes ainda era pequeno. Então, essas pessoas que queriam lucrar com o adoçante, eles começaram então a ampliar a sua propaganda. Então, aquilo que parecia correto, né, substituir o açúcar para você que tem diabetes, etc e tal, começou a levar qualquer um a tomar adoçante. E aí, no início do século XX, né, porque isso aconteceu no final do século XIX, no início do século XX, o que começou a ocorrer lá em 1900 e pouco? Começou a vir uma propaganda de que o açúcar era o inimigo mortal da saúde da população. E aí, de repente, aquele produtinho horrível chamado adoçante, que somente os diabéticos tinham que tolerar, passou a virar febre na vida de todas as pessoas que ouviam esse discurso mentiroso. E aí, durante muitos anos, pessoas que não tinham problema nenhum de saúde, que nem precisavam consumir o adoçante, começaram a consumir e achavam que estava fazendo bem para você. Até que começaram, né? Deus sempre vai trazer a verdade, querido. Deus sempre vai trazer a verdade. Aí, em um determinado momento, no final do século XX, no início do século XXI, verdadeiros cientistas comprovaram que o problema não é o açúcar. O problema é o excesso, como tudo que ocorre na vida, tudo que a gente toma em excesso, até água, faz mal. E o segundo problema é o açúcar branco, porque o açúcar branco, por ter passado por muitos processos químicos, ele perdeu os seus nutrientes. Mas se você substituir por um açúcar mascavo, um açúcar orgânico, um açúcar demerara, e consumindo com moderação, você não precisa eliminar o açúcar da sua vida. Então, quando as pessoas... E hoje, né, a gente chegou no século XXI, então a gente já sabe que na realidade não é o salvador da pátria, não é o adoçante, na realidade é você consumir um açúcar mais próximo do açúcar que Deus criou, que vai manter a sua saúde saudável de forma moderada. Mas você percebeu o sofisma? E como é que foi feito o sofisma? Eles só simplesmente começaram a falar mal do açúcar? Não, eles trouxeram médicos, né, que poderiam até ser verdadeiros médicos, mas tinham um caráter corrompido.
Começar a trazer especialistas, ou seja, toda uma linguagem convincente. Os especialistas dizem que isso é melhor para não sei o quê. Os especialistas dizem que isso é não sei o quê. E aí você foi enganado para quê? Para comer uma coisa que você não precisava, apenas porque alguém queria lucrar com algo que ele criou e que ninguém queria comprar. E somente quem realmente precisava é que poderia consumir isso. Mas é tão poucas pessoas, não dava lucro, então vamos fazer aqueles que não precisam comprar uma coisa inútil só para a gente lucrar? E como a gente vai fazer isso? Nós vamos mentir para ela. Nós vamos estabelecer para ela uma forma de pensar naquilo que é ruim como se fosse bom para ela. E isso é o sofisma. É toda uma forma de sedução, de engano, de argumentos, de especialistas. Né, de pessoas que falam com uma propriedade, de uma pessoa que fala assim como se estivesse assim toda a cultura do mundo, uma pessoa muito eloquente, e de repente você igual um pato ou igual uma pata, né, vai caindo naquela conversa para ser enganado. Aí você se perde, enquanto aquele que te enganou está lucrando em cima da sua perdição. Vamos dar continuidade aqui, querido. Qual é o propósito do sofisma? Já falei, né? Mas vamos lá. O propósito do sofisma é condicionar a sua mente para interpretar a si mesmos e todos os outros elementos que compõem tanto a vida quanto a realidade de forma incorreta. Então, por meio do sofisma, você vai enxergar, você vai estar diante da verdade e não vai conseguir compreendê-la. Ou você vai estar diante da verdade e não vai conseguir vê-la. Então, Satanás, ele estruturou a mentira para que você, quando se deparar com a verdade, não consiga nem reconhecê-la, e se reconhecê-la, não consegue entendê-la corretamente. E como ele faz isso? Vamos continuar aqui, né? Atuando de forma sutil, mas constante, e você é bombardeado nisso todos os dias, apesar de uma forma muito sutil. Através de diferentes técnicas, o engano vai se estabelecendo pouco a pouco na mente de uma pessoa, ao ponto de que, mesmo diante de provas e fatos, ela não consiga perceber ou não consiga aceitar a verdade. Então, o propósito do sofisma é condicionar a sua mente de tratar o bom como ruim e o ruim como bom. Vamos continuar aqui. O primeiro fruto e o sofisma. O quebrantamento do espírito e o sofisma, porque o sofisma é implantado na mente, ok? A cobiça se estabelece na vida de uma pessoa por meio de sofisma. Através da estrutura do engano em sua mente, a pessoa passa a acreditar que pode viver no reino de Deus sob padrões, critérios ou valores opostos aos estabelecidos por ele. É como Paulo fala em Romanos 10, né? Não conhecendo a justiça de Deus e querendo estabelecer a sua própria justiça, os homens se desviaram. O quebrantamento do espírito, então, neutraliza o sofisma, porque expõe e destrói o engano dos argumentos e convicções pessoais, à medida em que uma pessoa submete a sua mente e a si mesma à verdade revelada a partir de Deus. Vamos voltar aqui para mim. E por que eu estou falando a verdade revelada a partir de Deus? Porque a verdade, ela começa a partir da crença que existe um Criador, e esse Criador não se aposentou, ele é rei e continua atuante dentro da sua criação, dentro dos ambientes que ele criou e das pessoas e seres que ele também criou nesses ambientes. Então, se você rejeita a existência de um Criador e também não aceita o senhorio de um rei, você pode até ter muitas informações verdadeiras na sua vida, mas você não entendeu a premissa da verdade, né? Como diz lá, acredito que é Jeremias 10:10, porque Deus é a verdade. Então você tem que entender a verdade a partir de Deus. Então, se existe um Criador que também é Senhor e Rei dessa criação, significa que ele criou um padrão pela forma como o qual eu devo viver. E se eu sei disso, eu preciso avaliar a minha vida a partir deste padrão. Então, o quebrantamento do espírito é quando eu começo a analisar a minha conduta a partir dos meus pensamentos. E os meus pensamentos são o quê? Os meus pontos de vista, as minhas opiniões, o que eu sempre considerei como certo e agora descobri que é perante aos olhos de Deus é errado. Ou o que eu sempre considerei como errado e perante aos olhos de Deus é certo. Mas quando você começa a analisar a sua vida a partir da perspectiva de Deus e você começa a perceber que você foi enganado, você começa a quebrantar o seu espírito e isso anula o sofisma. E como você vai identificar o sofisma? Você vai perceber de onde que foi que surgiu o seu ponto de vista. Porque hoje você pensa do jeito que você pensa, você acredita em coisas que você acredita, não surgiu do nada. Você ouviu isso dentro da cultura familiar, você ouviu isso dentro da religião, você ouviu isso dentro da falsa ciência, porque a religião é sempre falsa, mas a ciência não, tem a verdadeira e tem a falsa.
certo? Tem aquela que é conforme Deus, que revela a Deus, que mostra a forma como Deus organizou todas as coisas, e tem a falsa ciência, que está ali querendo te vender um adoçante, quando na realidade é só você comprar o açúcar correto, certo? Então, tipo, as suas mentiras vieram dali. A sua família, por meio da falsa ciência e da religião, ela aprendeu a não enxergar a realidade, a criação de Deus, a partir da perspectiva de Deus, e ensinou isso para você. E aí hoje você acredita em coisas que são certas e Deus entende que é errado. Tem coisas que para você não tem nada a ver e para Deus tem tudo a ver. Tem coisas que para você deveria ser tratado como relevantes, né? Você deveria valorizar isso. E Deus tá nem aí para isso, né? Uma das coisas que a gente sempre ensina sobre isso é dentro do ambiente do perdão, ou dentro do ambiente do amor. Quando a gente vai ensinar no discipulado para os novos cidadãos do reino, né, os sionitas que acabaram de entrar no reino por meio de Cristo Jesus, ou que já estão há alguns anos, mas por causa da religião se perderam na doutrina de Cristo, a gente começa a dizer assim, querido, você tem que perdoar fulano, ou você tem que amar sua esposa ou seu marido. Ah, mas eu não tenho esse sentimento. Eu falei assim, de acordo com a cultura do reino de Deus, o amor, ele antes de se tornar um sentimento, o sentimento do amor é o último estágio do amor. O amor ele começa com uma decisão, depois ele segue para uma prática, e depois é que você começa a ter sentimentos de amor por aquela pessoa. Então você primeiro precisa decidir amar aquela pessoa, começar praticando o amor, ou seja, cuidando para preservar ela dentro daqueles parâmetros de 1 Coríntios 13, e eu te prometo que daqui a pouco o sentimento de amor vai brotar na vida dela. E aí a pessoa, não, mas eu quero primeiro sentir. Não, mas não é a ordem dos fatos. O sentimento vem sempre depois da decisão. E a decisão vem primeiro do sentimento. É o pensamento que gera o sentimento, e não o sentimento que estabelece o pensamento e as ações. E aí, quando você explica para a pessoa que ela está valorizando demais o sentimento em detrimento da decisão, ela começa a entender que o sentimento para Deus é importante, mas não está acima da sua decisão. A decisão é muito mais relevante para Deus do que o sentimento. E a gente fala isso dentro do perdão, a gente fala isso dentro do arrependimento. Por quê? Porque tem momentos, querido, que você vai ser confrontado com a verdade, você vai entender que você estava com uma forma de pensar errado, e tu não vai sentir que deveria se arrepender sobre isso. Tu não vai ter um sentimento que te apoie nas suas ações de arrependimento. Mas, de acordo com os olhos de Deus, a partir do momento que você decidiu e pratica, o sentimento virá depois. Daqui a pouco teu espírito também se quebranta. Por isso que o quebrantamento do espírito, né, o seu coração também se contrita, corrigindo. O seu coração também se contrita. E é por isso que no quebrantamento de espírito, né, ele é o primeiro fruto, porque primeiro tu muda a tua mente, daqui a pouco em sequência, né, na próxima aula você vai aprender isso melhor, você vai contritar o seu coração. Então, quando você começa a entender as coisas tudo enviesada, você está sob sofisma. E a única maneira de você quebrar o sofisma que te conduz à cobiça, a desejar aquilo que não te pertence, que não tem nada a ver com você, é se você entender a verdade dos fatos, entender a realidade que te cerca, até você mesmo, a partir da existência de um Criador que também permanece sendo Rei e Senhor da sua criação. Ficou claro? Vamos dar continuidade agora. Como o sofisma se estabelece? Então, não apenas por meio da cultura familiar, não apenas por meio da falsa ciência ou por meio da religião, o sofisma, de uma maneira bem prática e constante na sua vida, ele se submete de 3 maneiras, né? A primeira delas, ressignificação. O que é ressignificação? Quando a palavra adquire um novo significado. Até uma geração atrás, a palavra significava uma coisa, e nessa geração a palavra significa outra. Um exemplo disso, né? Eu até botei esse texto aqui, né? Humilde é uma pessoa grande que trata todas as outras pessoas como se fossem maiores. E aí, né, você vai ter, daqui a pouco disponível aqui no nosso canal, um ensino, né, uma pregação onde eu te explico de fato o que é humildade. Humildade não tem a ver de você conhecer todos os outros melhores e maiores que você. Humildade tem a ver com você reconhecer quem você é e reconhecer quem os outros são. E você não ter cobiça, não desejar ser uma pessoa diferente do que é. Isso é o significado original de humildade. Mas hoje, qual é o teu entendimento de humildade? Que é todo mundo maior ou melhor que você. Então, para você ser humilde, você tem que desenvolver complexo de inferioridade. Ou seja, a palavra humildade, ela ganhou um novo significado. Quando você entende as coisas de uma maneira diferente, você está permitindo que o sofisma se estabeleça na sua vida. Outra maneira que o sofisma se estabelece na sua cabecinha. Descontextualização, frase grande, né? Palavra grande. O que é isso? É quando a frase ou a expressão é dita fora do seu contexto original. Eu até botei aqui, né, essa goma de tangerina que está no meio do ar. Então, descontextualização. Você falou uma coisa verdadeira dentro de um contexto incorreto.
Ou você explicou uma situação de uma maneira que te favorece, mas a história não foi bem assim. Não foi bem isso que aconteceu. Então, quando a frase ou a expressão é dita fora do seu contexto original. Um exemplo de descontextualização foi quando a serpente estava convencendo o primeiro casal a desobedecer a Deus. Eles chegaram assim, ó, porque Deus sabe, a serpente disse assim, né? Tá lá em Gênesis 3. Porque Deus sabe que no dia em que abrirdes os vossos olhos, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando você lê o versículo 23 do mesmo capítulo de Gênesis, você vê que Yahvé diz para os outros membros da família real, ele diz assim, ó, agora o ser humano é como nós, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, naquele momento a serpente estava dizendo a verdade, que o ser humano ia se tornar conhecedor do bem e do mal. Mas o contexto em que ele disse essa verdade foi falando que eles só seriam assim se eles comessem do fruto, quando na realidade não. Não foi por comer do fruto, foi por desobedecer. Quando eles fizeram algo errado, eles conheceram o mal. Não é quando eles comeram do fruto, ou seja, a verdade estava sendo dita fora de um contexto correto. Isso é descontextualização. Quantas coisas vocês acreditam que é verdadeira, mas não é bem assim como você acredita? Ou porque você tem uma informação incompleta sobre o assunto, ou porque você está colocando a informação fora de um contexto errado. Outra regra que você percebe, quando Satanás começa a te acusar com os seus erros, querido, muitas vezes Satanás ele fica se concentrando no ato, no que você fez de errado, mas ele não leva você a entender o contexto em que você fez aquilo. E ele sempre coloca os seus erros dentro de um contexto diferente. Esses dias eu estava conversando com uma moça e eu expliquei isso para ela. Eu falei assim, ó, naquela época você acreditava nisso, você tinha esta visão. Hoje, eu te ministrando a verdade, você tem uma outra visão. Você não pode analisar o seu eu do passado com o seu eu do presente, porque o seu eu do passado acreditava em coisas diferentes. Mas como ela estava analisando a ela do passado, de acordo com o presente, ela não conseguia se perdoar dentro dos padrões de Deus, porque ela estava dentro de um ambiente de condenação. Por quê? A verdade, realmente, ela errou, mas não estava dentro do contexto. O erro dela foi cometido em outro cenário, em outro contexto, com outras ideias. Ela não tem como tirar aquele erro e colocar no cenário atual. Isso é descontextualizar também. E o último maneira que o sofisma se estabelece é na criação de novas palavras ou expressões. Então, você já, né, aqui até botei, isso daqui é o nome de um livro. Como derrotar o turbo-tecnomacho nazifascismo. Essa palavra, ela não existe dessa maneira conjunta aqui. Existe turbo, existe técnico, existe macho, existe nazismo e fascismo. E aí, para poder estabelecer um sofisma na sua cabeça, para você enxergar um problema que não existe, foi criado novas expressões. E a gente hoje está uma geração de que até criar uma nova linguagem, né? Então, essa parte aqui de novas expressões, vocês entendem isso muito bem. Vamos seguir aqui, né? Agora, acredito que eu vou começar a dar exemplos para você desses 3 parâmetros aqui. Quando a palavra é ressignificada, quando a palavra é descontextualizada e quando surgem novas palavras ou expressões. Vamos lá. Exemplos de sofismas, né? Primeiro exemplo, ressignificação. Quando a palavra adquire um significado diferente do original. Vamos lá? Se o senhor pudesse me dar algum conselho, o que me diria? Cometa erros, mas não se arrependa deles. Aprenda com eles. Porque arrependimento é o mais difícil de se carregar quando se envelhece. Vamos voltar para mim aqui. O que você vê neste exemplo? O cara está passando, e olha o cenário, um homem idoso, conversando com uma jovem, né? Porque nos idosos está a sabedoria, eles já viveram muito, então eles têm como te ministrar o que é correto, o que é certo. Tá vendo o cenário? Olha como está estruturada a situação. Aí esse senhor idoso, muito vivido, muito conhecedor da vida, chega para essa menina, essa jovem que está começando agora e diz para ela assim, ó, cometa erros, mas não se arrependa. Por quê? Porque quando você se arrepende, é muito difícil de carregar. E o que isso tem a ver com ressignificação? Essa pessoa começou a levar essa guria a entender arrependimento como algo ruim. E o que é o arrependimento dentro do algo ruim? É o remorso. É quando você passa a vida inteira apenas chateado com aquilo que você fez. A gente já explicou um pouquinho para você na aula passada, né? Que arrependimento não é remorso, certo? Remorso é quando você fica mal pelo que você fez. Arrependimento é quando você descobre por que você fez o que você fez. Quebrantamento do espírito, você começa a analisar as suas ações a partir dos seus pontos de vista. Isso é arrependimento. E isso está correto. Como assim você vai cometer erros e não vai poder corrigir esses erros? Que é melhor como você aprende com os erros. Outra mentira aqui na cultura do mundo, querido. Nós não aprendemos com os nossos erros. A gente aprende com o nosso arrependimento.
Toda pessoa que erra e permanece orgulhosa e não permite ser confrontada, ser corrigida, o que é corrigida? Quando eu pego alguém que está torto, eu endireito essa pessoa por meio do confronto. Eu vou lá e exponho a verdade para ela. Eu vou lá e denuncio o pecado dela, eu denuncio o erro dela. Eu digo, você é esse homem, Davi, você está errado nisso, certo? Se Davi não tivesse sido confrontado, ele não teria se arrependido, ok? Então, ele pega e diz que você tem que aprender com seus erros, mas a pessoa só aprende com os erros quando ela muda o ponto de vista dela. Então ela precisa se arrepender para poder aprender com o erro. Porque se ela continuar pensando da mesma maneira, ela nunca vai aprender e ela vai voltar a fazer aquele erro de novo. Para eu aprender com o meu erro, eu preciso enxergar que foi um erro. E eu preciso enxergar o porquê que eu errei. Então eu tenho que analisar da onde que surgiu a base daquele meu comportamento, que são os meus pensamentos, as minhas opiniões, as minhas convicções, os meus pontos de vista. Somente eu enxergando o erro como erro, fiz o que é mal perante os teus olhos. Eu vou aprender com o meu erro. Por quê? Porque eu me arrependi. Uma pessoa que aprende com o arrependimento, ela jamais erra. Uma pessoa que continua errando e diz que está aprendendo com seus erros, ela continua a errar. Algum tempo atrás, eu estava conversando com uma moça que ela tem uma facilidade para ouvir a voz de Deus. É uma das poucas pessoas que eu conheço que ouvem a Deus falando diretamente com ela de uma forma muito nítida. Né? Tem um monte de gente que, eu queria aprender a ouvir a voz de Deus e essa guria não tem esse problema. Mas ela age como alguém que não ouve a voz de Deus. Ela desobedece igual. E olha, querido, no caso dessa moça, ela tem experiência de ouvir a voz de Deus de forma direta, Deus falando diretamente com ela, e de forma indireta. Deus encaminhando outras pessoas para falar com ela. Mas não importa se é direto ou indireto, ela vai acabar desobedecendo. E aí, uma vez, eu confrontando ela com esse comportamento desobediente, porque ela tem um rei e senhor, não apenas o criador dela. Ela chegou e disse para mim que ela faz isso porque ela precisa aprender com esses erros. Porque se ela não tivesse passado por essa situação, ela não saberia que é errado. Eu falei assim, cara, você deveria confiar na opinião de Deus sobre isso. Se Deus falou para tu não ir, é porque ele já sabe que é errado. Porque se existe alguém mais vivido do que Deus, eu desconheço. Porque se ele é o primeiro de todos nós, ele tem muito mais anos de sabedoria e de experiência do que esse tiozinho aí que apareceu no videozinho agora. E ele realmente vai te dizer que se você for por aquele caminho, você vai errar, então você não deveria ir, porque ele já viu muito mais coisas do que você. E aí na cabeça dela, ela tinha que comprovar que Deus estava falando a verdade para poder aprender com o erro dela, quando na realidade ela só tinha que ser obediente e confiar em Deus, confiar na opinião de Deus daquilo que é bom. Ela deveria aceitar o reino de Deus, aceitar a justiça de Deus sobre a vida dela, não apenas buscar o reino de Deus pelos seus benefícios, mas também aceitar a justiça por causa das regras, das leis, dos mandamentos, da cultura que Deus estabelece sobre nós. Então você percebeu aqui como o sofisma estabelece? Olha o cenário, olha a beleza, e de repente o cara vai lá, arrependimento significa uma coisa ruim, você não deveria se arrepender, ou seja, está ressignificando na sua mente o que significa arrependimento. Vamos ao segundo exemplo, vamos lá. Então, ressignificação dá outro significado à palavra diferente do original, já falamos. Vamos lá ao segundo exemplo, que é a descontextualização. Vamos seguir. O que é descontextualização? A frase ou palavra correta dita num contexto incorreto. Agora vamos lá ao vídeo mesmo. Como sabe que está indo na direção certa? Andamos pela fé, não pela visão. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem certeza de coisas, mesmo não sabendo de nada. Isso não faz sentido algum. Não tem que fazer sentido. É fé. É a flor de luz no campo da escuridão que me dá força para seguir em frente. Você me entende? Vamos voltar. O que você percebe ali? Ele citou um texto de Coríntios, visto que andamos por fé e não por vista, ou seja, ele falou uma verdade. Eu e você andamos pela nossa fé, naquilo que vemos no invisível, naquilo que ouvimos da palavra de Deus. Nós permanecemos dentro da direção e da palavra de Deus para a nossa vida, ainda que pareça circunstancialmente que não tem como essa palavra se cumprir, mas porque eu conheço o caráter benigno de Deus e também que ele é o verdadeiro Rei e Senhor da sua criação, eu permaneço caminhando baseado no que eu creio nele, porque a fé é em Deus, e você vai aprender isso no segundo módulo deste curso. Só que aí o cara, ele começa a explicar a fé dentro de um contexto errado, que ele fala que a fé é você continuar seguindo mesmo não sabendo de nada, que a fé é uma esperança que bate no teu coração, e quero dizer para você, querido, fé e esperança caminham juntas, mas fé e esperança não tem nada a ver uma com a outra. A fé é a mãe da esperança. Então, o que é esperança? É eu estar pronta para receber. Primeiro significado da palavra de esperar. É eu estar pronta para receber. Então, se eu estou pronta, eu estou posicionada para receber aquilo que eu tenho certeza que eu receberei. E como é que eu me posiciono? Eu me preparo para isso. Então, uma pessoa que está esperando a chuva, ela leva o guarda-chuva.
E por que ela leva guarda-chuva? Porque ela tem certeza que a chuva virá. Esse é o padrão divino, ou padrão bíblico do que significa esperança. Esperança não é aquela expectativa, aquele desejo, aquele dedinho cruzado de que dias melhores virão. Isso é apenas expectativa. Por quê? Porque a pessoa que tem desejo, ela não tem certeza, e a fé é sempre uma certeza. E como você pode ter certeza não sabendo de nada? Então você percebeu que ele usou um texto correto e colocou esse texto correto num contexto errado para descontextualizar, para que você começasse a entender a fé de uma maneira completamente diferente do que ela é, e é isso que é o sofisma. É dessa forma que o sofisma se estabelece na sua vida. Vamos ao terceiro e último exemplo aqui. Vamos lá. E o último, né, que é mais super conhecido, novas expressões. O que é novas expressões? Criar novas palavras para introduzir conceitos incorretos. Vamos ouvir o videozinho. Vamos agora falar sobre um assunto que muita gente não consegue compreender, que é o que é cisgênero e transgênero. Bem, cisgênero é quando a pessoa se identifica com o sexo na qual ela foi designada ao nascer, vamos assim dizer. Nasceu um menino e, ao crescer, continua se identificando como um menino. Transgênero seria o contrário. A pessoa nasceu menina, mas, ao crescer, se identifica com o sexo oposto. Então, seria transgênero. Vamos voltar aqui para mim, certo? E estamos encerrando nossa aula com este último exemplo. Então, você percebeu ali que quando Satanás não consegue ressignificar uma palavra, né, fazer você entender ela de uma maneira diferente, quando ele não consegue levar você a entender a palavra errada, colocando um parâmetro correto dentro de um contexto errado, ele vai criar uma nova expressão, ele vai criar uma nova palavra. Ele vai começar a criar, não, a partir de hoje, isso é isso aqui. E qual é o nome disso? Isso. E você percebe, hoje nós estamos na geração das novas expressões. E tudo isso é uma maneira de te conduzir ao engano, de levar você, como diz lá em Isaías 5, a tratar o bem como o mal. E ao mal como bem, a tratar o que é doce como se fosse amargo e o amargo como se fosse doce. Por quê? Porque você está apegado à iniquidade. O que é a iniquidade? A cultura da rebelião, a cultura daqueles que se opõem e não aceitam que Deus governe sobre aquilo que Ele criou, que Deus dê palpite na sua vida, que Deus determine a forma como você deve viver, que Deus tenha padrões muito claros de como você deveria viver. Então, quando você se apega à iniquidade, quando você quer viver uma vida na libertinagem, ou seja, fazendo o que você quer e que as consequências que se explodam, que os outros lidem com as consequências das suas ações, isso é a libertinagem, a anarquia, você vai se apegar à iniquidade por meio de cordas de engano. E esse engano estruturado se chama sofisma, e a forma como o sofisma estabelece na sua vida, os caminhos é por meio da sua cultura familiar, que te criou fora do conselho do Senhor, por meio da religião ou da falsa ciência, não da verdadeira, da falsa ciência. E também de maneira muito sutil, ressignificando palavras, tirando elas do contexto original delas ou do contexto correto delas, ou criando novas expressões. E aí dessa maneira você mesmo, alguém te provando a verdade, você não vai aceitá-la, ou se até se aceitá-la, não vai compreender muito bem. Por quê? Porque você tem uma estrutura de pensamento diferente. Quando você lê nas escrituras que é humilde, você vai entender que Deus está te chamando para ter complexo de inferioridade, quando na realidade Ele quer eliminar a cobiça da tua vida. Aí quando você lê sobre que Deus é grande, você vai ter uma interpretação diferente do que Deus é grande. Quando Deus falar para você sobre submissão, você vai ter um entendimento diferente do que é submissão. Por quê? Porque isso está... A forma como você pensa, a sua estrutura mental de pensamento está toda ressignificada, descontextualizada, e até tem palavra que nem existe. Agora você acredita que existe e passa a falar dessa forma. Mas, se você entender como funciona a mentira na sua cabeça, você vai conseguir, ao encontrar com a verdade, confrontar esses pontos de vista, confrontar essas convicções, confrontar essas opiniões, e assim você vai quebrantar o seu espírito, quebrantar a sua mente, desistir de viver numa identidade que não é sua, correndo atrás daquilo que não deveria pertencer a você e cobiçando uma vida que nunca teve a proposta de Deus para a tua vida. Ficou claro para você? Eu espero que você tenha aproveitado essa aula. Sempre acesse os nossos materiais de apoio, os nossos outros vídeos, áudios ou mesmo textos que a gente deixa aqui na descrição para enriquecer ainda mais o seu conhecimento. E assim como é a nossa proposta, você realmente entenda o ministério de Jesus na sua vida, que você aceite a doutrina de Cristo e que você, de fato, tenha um verdadeiro arrependimento. Porque o arrependimento é um processo de início, meio e fim. E até que você se conforme à justiça de Deus de uma maneira completa, todos os dias, cada vez que Deus te expor a verdade, você vai precisar passar por um processo de arrependimento, de mudança de mentalidade. Tá certo?
Então, até a nossa próxima aula.